espero que vocês estejam ótimos. Hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD, lição de número 12. O ano passou correndo, né, gente? Pois é. E o tema da nossa lição é Sejam Santos. Olha que tema importante que a gente vai abordar hoje. O nosso texto base se encontra na primeira carta de Pedro, dos capítulos 1 ao 5. Isso mesmo, 5 capítulozinhos de base pra gente. E o versículo do dia também se encontra lá em 1 Pedro 2,9. Vamos ler com a tia? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vamos de novo? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que versículo lindo, né, gente? Pois é. Nossa carta, né, ela foi escrita por Pedro. E quem foi Pedro, vocês sabem? Pois é, Pedro foi muito importante para a igreja primitiva. Ele acompanhou Jesus durante 3 anos, pois é. E ele também ajudou, né, na fundação dessa igreja primitiva. E ele se tornou um dos principais apóstolos, juntamente, né, de Tiago e João. Ele foi o responsável também por anunciar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, pois é. E ele também, depois da vida, né, da morte e ressurreição de Cristo, ele ficou lá em Jerusalém, né, desenvolvendo seu ministério, e depois ele se mudou para Roma, onde ficou até sua morte, pois é. Então, a primeira carta de Pedro, ela é endereçada aos cristãos de alguns lugares, olha só. É endereçada aos cristãos de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Sícia e da Bitínia. Pois é, dessas 5 regiões, dessas 5 cidades, ok? E ele disse, né, nessa carta, para que eles fossem fortes. Ué, como assim, professora? Fortes? Pois é, gente, fortes por quê? As dificuldades vêm, as perseguições também vêm, e eles deveriam continuar, né, firmes e constantes e serem fortes, apesar das dificuldades e das perseguições. Pois é, e ele também ensina algo muito interessante, sabe o quê? Que o sofrimento não é algo fora do comum. Aí você vai falar assim, como assim, tia? Sofrimento não é algo fora do comum? Pois é, deixa eu explicar para vocês. Vocês sabem por que a gente sofre? Pois é, a gente tem que pensar assim, a gente vive num mundo, né, com várias pessoas. E algumas dessas pessoas não querem nem saber de Deus, pois é. E aí, essas pessoas acabam não vivendo de acordo com o que Deus manda a gente viver. E aí, a consequência é o sofrimento. A gente também sofre por consequências de escolhas erradas às vezes que a gente toma. Por exemplo, mentira é uma escolha errada. A gente sabe que é errado e às vezes acontece da gente mentir, não é? É errado, mas depois vem a consequência e a gente sofre. Pois é, gente, tudo tem uma consequência na vida. E assim, as atitudes erradas, as escolhas erradas trazem, né, o sofrimento como consequência às vezes, né? Pedro, ele fala, né, que os cristãos devem viver de maneira santa. Pois é, obedecer a palavra de Deus, viver em união com os irmãos. E nessa carta ele trata de mais temas, claro. Ele fala sobre a santidade. Pois é, nós temos que sempre buscar ser santos em todo momento, dentro e fora da igreja. Nós temos que também ter um novo nascimento. Como assim? Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce novamente. Quando a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos um novo nascimento, a nossa vida se transforma de tal maneira que as pessoas falam, essa pessoa nasceu de novo. Nós também temos que dar testemunho, essa carta também fala do testemunho do cristão. A gente não pode dar um testemunho errado, porque tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, e elas vão conhecer Jesus através da sua vida. E você não pode ficar dando mau testemunho, senão as pessoas vão pensar, nossa, se Jesus é assim e deixa ele desse jeito, eu quero distância. Pois é, a gente não pode afastar as pessoas de Jesus por causa do nosso mau testemunho. Pois bem, nós também, nessa carta temos Pedro falando sobre a submissão às autoridades. Pois é, nós temos que ser submissos às nossas autoridades, sejam elas nossos pais, nosso pastor, nosso líder,
os políticos que são autoridades também. Então, a gente tem que ser submisso. O que significa isso? A gente tem que obedecer às leis, a gente tem que obedecer o que nossos pais mandam, a gente tem que obedecer ao nosso pastor. Pois é. E também nós temos que fazer aqueles deveres do cristão. Quais são os deveres do cristão? Nós temos que ensinar a palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem. Nós temos também temos que fazer boas obras. Nós devemos ser pessoas boas, calmas, pacientes. Pois é. E também Pedro diz que nós somos sacerdotes santos. Ou seja, nós somos um povo dedicado ao Senhor, dedicado a Deus. E nós fomos, como disse o nosso versículo do dia, chamados da escuridão, para a maravilhosa luz que é Deus. Mas olha só, deixa eu falar com vocês. Ser santo não significa que você deve ser chato, ou uma pessoa triste, ou ranzinza, ou até não ter amigos. Isso não significa ser santo, tá? Significa que nós devemos viver em obediência de acordo, com os mandamentos do Senhor na nossa vida. Pois é, viver em santidade, gente, é uma escolha que nós temos que levar para a nossa vida toda, é um estilo de vida. Pois é, nós fomos chamados para ser santos e nós temos que viver na contramão do mundo, ou seja, isso revela Cristo em nós e nós devemos ser testemunhos para todos. Então, gente, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa aulinha, por mais esse dia. Senhor, abençoe todas as crianças, Senhor, que estão assistindo essa aula. Toma, Senhor, a família de cada um, toma as tias de EBD, toma o nosso pastor, nossos líderes. E agora, Senhor, eu quero lhe pedir para o Senhor nos ajudar a ser santos a cada dia, Senhor. Que nós venhamos conseguir dar testemunho, Senhor, ser calmos. Senhor, que nós venhamos nos desviar das escolhas erradas e das atitudes erradas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.